Então vamos buscar investimento com 8 etapas simples. A primeira etapa é definir os termos da rodada. Isso a gente acabou de ver, né? O valor de captação, o equity que você vai vender, vai abrir mão, e o tempo que essa rodada vai durar, né? Que o gasto, na verdade, executado por essa rodada vai durar, que é o runaway que você vai ter com o novo cash burn por conta da nova estrutura que você vai montar com esses recursos da rodada. A gente tem que ter esses 3 pontos muito claros quando a gente vai definir os termos da rodada, né? Eles que compõem esses primeiros termos iniciais. A segunda etapa é colocar tudo isso em um pitch deck. A gente vai falar sobre a estrutura de um pitch deck, tem modelos, padrões e referências para isso, mas a gente precisa ter pelo menos 2 tipos de deck. Um deck com 5, 6 slides, que a gente vai enviar para o investidor para poder fazer a primeira conversa, né, para ele interessar pelo nosso negócio e topar fazer um primeiro papo. Lembra que a gente está vendendo agora o nosso negócio. Acaba sendo um pouco parecido também com aquele processo outbound que a gente fazia, né? A gente vê quais são os investidores e aciona eles. Então a gente precisa ter um primeiro deck para poder fazer uma abertura do contato. A pessoa, né, o investidor, o gestor do fundo que está lá do outro lado, olhar aquele deck resumido e falar, tá, faz sentido eu conversar com essa startup ou não. Se a gente manda um deck muito grande nessa etapa, dificilmente ele vai olhar tudo. Pensa que essa pessoa está olhando vários startups, vários pitch decks ao mesmo tempo. Mas a gente precisa sim ter um deck completo para poder, na hora que a gente estiver conversando com ele, conversando com o investidor, mostrar para ele toda a informação da nossa startup. E a gente vai ver o que é a estrutura de um deck completo ponta a ponta. Terceira etapa, né? Terceiro passo para a gente buscar esse investimento. A gente vai levantar os potenciais investidores, fazer a nossa lista de contatos, pessoas que são mais interessantes, mais estratégicas, fundos que são mais interessantes, mais estratégicos. A gente vai listar todo mundo que a gente acha que faz sentido, que a tese de investimento dessa pessoa, a forma com que ele olha e seleciona startups, faz sentido para o nosso tipo de negócio. Entendendo isso, né, levantando todas essas informações, a gente vai priorizar os mais estratégicos e ter uma lista core para quais são os investidores que a gente quer abordar, que a gente quer garantir que eles entrem como investidores do nosso negócio. Porque eles têm uma rede de acesso que é interessante pra gente, porque eles já estão acostumados com aquele tipo de deal, ou porque eles têm um nome muito forte no mercado, a gente quer ter esse respaldo deles. Vocês vão entender o que é estratégico na visão de vocês. Mas essa é uma etapa de levantamento de informação de quem são os potenciais investidores do nosso negócio. A quarta etapa é entrar em contato de fato com os investidores. Só que aqui que vem um truque, né? A gente entra primeiro em contato com aqueles que não são tão estratégicos assim. Ainda mais se a gente está fazendo uma primeira rodada de investimento na nossa vida. A gente precisa entender como é que funciona a rodada, como é que é essa negociação e pegar essa experiência para poder ser mais fácil da gente fechar cada um dos deals, né? Fechar a rodada nossa da forma que a gente quer com os investidores mais estratégicos. Então a gente vai usar os que são um pouco menos estratégicos, mas que também são interessantes, para poder conversar com eles, apresentar, né, enviar o nosso deck resumo, agendar uma reunião. E a quinta etapa, né, apresentar nessa reunião nossa startup, tirar esses aprendizados, esses pontos de melhoria para a gente refinar o nosso deck, refinar os termos da nossa rodada. Se caso a gente tenha errado em algum ponto, né, ou o valuation esteja muito alto e todo mundo está batendo um pouco nesse aspecto, aqui que a gente tem que pegar essa informação para poder refinar todos esses termos, refinar o nosso deck. E aí sim, num sexto passo, a gente já com material melhorado, a gente aborda aqueles mais estratégicos, aqueles que de fato são muito importantes para a gente que eles estejam na nossa rodada. Seja um investidor anjo, que é muito interessante dele estar acompanhando a gente, que ele vai atuar quase como um advisor por algum motivo. Um fundo com bastante nome no mercado e que vai poder trazer para a gente uma referência importante e contatos importantes. Mas aí sim a gente vai enviar o deck melhorado para eles e agendar a reunião para poder, na sétima etapa, apresentar a nossa startup e mostrar tudo que a gente tem, né? Mostrar todos os nossos resultados. É óbvio, essa sétima etapa, ela pode acontecer mais de uma reunião. Na verdade, é saudável que aconteça mais de uma reunião. A gente está falando de uma relação, né? Os investidores, por mais que eles tenham interesse em comprar uma participação, em algum momento fazer a venda e sair e obter o retorno, é um tipo de investimento que é muito próximo, né? A proximidade do investidor com o indivíduo fundador da startup é muito próxima. E esse investidor, ele inclusive tem interesse muitas vezes em ver o que está acontecendo, ajudar a startup a performar para garantir que aquele deal vai de fato retornar dinheiro para ele. Então, a gente já falou disso, né? Ninguém casa antes de namorar. Então esse investidor provavelmente vai conversar com você algumas vezes, vai ter mais de uma reunião, vai entender quem é você antes de fazer qualquer tipo de transferência financeira. Então a gente precisa conversar com ele, ter uma relação para poder facilitar esse processo. Inclusive, se vocês quiserem começar algumas relações e algumas conversas com investidores antes mesmo de ir para uma rodada de investimento,
Isso é saudável, desde que seja uma desculpa muito boa para você estar conversando com ele e estar aberto a colher feedback e tudo mais. Mas essa relação é saudável. E a última etapa é manter os investidores a par da rodada. Você não vai estar conversando só com um investidor, e ele sabe disso. Esse é o jogo. Você está conversando, ok, talvez aqui isso seja um pouquinho diferente do casamento, eu espero. Mas esse é o jogo. Ele sabe que você está conversando com vários investidores, ele também está conversando com várias startups. Você precisa manter todo mundo atualizado. Você pode colocar todo mundo num corpo de e-mail, não tem problema. Manda para todo mundo, já tenho um líder da rodada, uma pessoa que já colocou 60% da rodada, do investimento que eu estou pedindo. Só falta agora 40%, só falta agora 20%. E aí as pessoas vão entender se faz sentido elas entrarem e vão criando também um pouco daquele FOMO, aquele medo de perder esse deal, né? E fica mais fácil de você fechar a rodada quando eles estão atualizados e conscientes dos seus avanços. Inclusive pode colocar nesse relatório alguns avanços do negócio, né? Enquanto a gente está fazendo a rodada, a gente conseguiu esse objetivo, aquele outro objetivo. Mas mantenha todo mundo atualizado, avance nesse pipe de discussão com todo mundo, inclusive coloque todo mundo num gestor mesmo de contatos, né? Faça um pipeline, um CRM, mesmo que uma coisa simples, um Excel, para você ter o controle de todo mundo que você está conversando e manter todo mundo quente para comprar, agora em vez do seu produto, a sua startup. Conforme esses investidores vão dando o ok, vão dando sinal de que eles querem participar da rodada, você normalmente vai assinar com eles um term sheet, né? É um termo com as condições da rodada, né? Que vão falar lá o seu valuation, a porcentagem que você está abrindo mão, todos esses dados. E aí você vai ter um commitment, né, mais forte desse investidor, dele falando e sinalizando que ele de fato vai participar da rodada. Esse commitment, ele ainda não é vinculativo, né? Ele pode ser que o investidor encontre alguma coisa que faça ele não investir em você e ele pode sair. Não é um termo jurídico, ele não está assinando um contrato já. Mas é o ponto de inflexão, onde você fala, tá, eu tenho o compromisso do investidor de que ele vai entrar na minha rodada. O que acontece com isso, né? O investidor normalmente vai pedir um tempo para fazer uma due diligence. É uma etapa de validação, de verificação das suas condições, se tudo que você falou no pitch deck está correto. Se você como empresa está legalmente aberta, não tem problemas, não tem dívida. Você pode até ter alguma questão jurídica, mas deixe claro para ele, porque na due diligence ele vai entrar em todos esses aspectos e vai tentar entender isso. Se ele encontra alguma coisa que ou ele entende que você mentiu, ou ele entende que você omitiu, né, para poder ficar mais bonito na rodada, provavelmente ele vai declinar mesmo já tendo assinado o term sheet. Então, mesmo depois que você já teve um ok, normalmente tem uma etapa de term sheet, que é uma etapa onde os investidores assinam que eles têm um interesse e aqueles termos que estão na mesa, eles fazem uma due diligence para avaliar de forma um pouco mais minuciosa todos os aspectos do seu negócio. E aí sim, eles concluem a rodada fazendo o contrato de investimento. Esse contrato de investimento no Brasil, normalmente no pré-seed e no seed, né, no early stage, ele é feito por meio de um mútuo conversível. O mútuo, ele não é propriamente um investimento. Ele é um termo que, na verdade, já existia antes das startups, que é um termo de empréstimo. É como se o investidor estivesse emprestando dinheiro para você. Inclusive, nos termos do mútuo, normalmente tem lá questão de taxa de juros, que você vai ter que devolver esse empréstimo e tudo mais. Mas isso é só uma peculiaridade do modelo do termo em si, do termo de mútuo conversível. Ele é um documento, como o nome diz, que vai converter em algum momento ou dada alguma ação que aconteça na startup, normalmente a rodada de investimento institucional, ele vai converter aquele empréstimo que o investidor fez em participação acionária. Por quê? Porque no pré-seed e o seed não faz sentido para a startup virar uma empresa, uma SA, para compor esses investidores no quadro acionário. Além disso ser muito custoso para a startup, isso aumenta o risco para o investidor, porque o investidor já vai ser considerado um sócio e é uma startup que tem uma chance alta de quebrar, de ter algum problema, e isso pode respingar no investidor, esse problema. Então foi um mecanismo que a gente encontrou no Brasil para fazer a formalização das rodadas pré-seed e seed. Isso não acontece em todos os locais do mundo, é uma peculiaridade do nosso país, mas que já está muito difundida, né? Praticamente todos os fundos de Venture Capital mega early stage, que investem ainda no pré-seed e seed, e os investidores anjos usam esse modelo para fazer o investimento na startup. Esse termo tem algumas cláusulas que fazem sentido a gente destacar, pelo menos 5 delas. E a gente precisa ficar atento e deixar muito claro, tanto do nosso lado, nosso jurídico, quanto o jurídico do investidor, para estar alinhado o que isso vai trazer, que impacto que isso vai ter na nossa startup ao longo do tempo. Então, a primeira delas é a cláusula de poder de decisão.
é quando o investidor ele pode indicar um membro para votar junto do conselho de administração da startup. É difícil ter essa cláusula nas etapas early stage, né, pré-seed e seed. Então é um ponto de atenção que você precisa ter. É um investidor muito estratégico, que ele vai ter uma cadeira no conselho. Faz sentido isso? Provavelmente você ainda nem tem conselho nessa etapa. Então essa é uma das cláusulas que a gente tem que se atentar. Se isso está no termo, ou se o investidor está pedindo para isso entrar no termo, a gente precisa entender muito o porquê e se isso faz sentido lógico e estratégico para você como negócio. Pensa como um investidor profissional, um venture capital depois lá para frente. Ele vai olhar e vai falar, mas por que esse investidor anjo que tem 1-2% da startup, não sei, né? Se ele entrou com investimento com outros, tem uma cadeira no conselho, poder de decisão. Faz sentido isso? Isso pode ser um risco a mais na cabeça do venture capital depois. Então tomem cuidado com esse aspecto. A segunda cláusula, segunda e terceira, é o drag along e o tag along. São cláusulas para proteger tanto o investidor quanto o investido, quanto o empreendedor. O drag along, como vocês podem ver aqui, é quando o investidor tem a obrigação de vender sua participação se o fundador, né, o empreendedor, recebeu uma oferta de compra de aquisição total das ações. Isso protege o fundador. Se o fundador, né, o empreendedor, tiver uma oferta de compra da sua startup, o investidor, por conta dessa cláusula existir, ele não pode bloquear essa venda. Ele tem que vender também a participação dele e fazer o exit dele por obrigação por conta desse termo de drag along. Isso protege o empreendedor caso ele tenha uma possibilidade de saída muito interessante, como empreendedor mesmo. O tag along, ele protege o investidor. Então, no caso, o investidor ele tem a opção de incluir a venda da sua participação em uma operação de venda de participação de um sócio fundador da startup. Então, se o sócio fundador tem uma opção de venda parcial ou por algum motivo da sua parte no negócio para algum outro investidor ou para alguma grande empresa, o investidor também tem a possibilidade de incluir nessa venda as participações dele. Isso protege para caso a startup esteja sendo vendida ou parte dela esteja sendo vendida para alguém, o investidor consiga realizar o exit dele agora de uma forma que ele consiga ter o retorno dele. Então isso, né, essa cláusula protege o investidor. A quarta cláusula que a gente tem que prestar atenção é a cláusula de não competição. Essa é muito comum, na verdade, né? E também, assim como as duas anteriores, é saudável que ela esteja no negócio, no termo de mútuo conversível. Por quê? Porque o investidor ele quer um compromisso do empreendedor. Ele quer que o empreendedor esteja focado naquele negócio para ele conseguir avançar. Então, normalmente, o que essa cláusula de não competição diz é que o empreendedor, durante o tempo de gestão do negócio, e provavelmente mais um N tempo, né, 2 anos mais ou menos depois do negócio, ele não vai poder atuar ou abrir uma startup, uma outra empresa, no mesmo setor de atuação. Isso protege o investidor do empreendedor fazer aquele deal, desistir do negócio e sair abrir outra startup no mesmo setor de atuação, agora sem esses investidores juntos. Por quê? Porque o investidor, de novo, quer que esse empreendedor esteja focado e que saiba que durante aquele período de tempo ele só vai poder focar naquele negócio. A última cláusula, inclusive, ela também trata um pouco desse aspecto, né? É a cláusula de lock-up. O que ela diz, né? Que o fundador, ao receber investimento, ele vai ter que ficar pelo menos um tempo mínimo de permanência no negócio. Então, além da cláusula anterior dizer que, pelo tempo de gestão do negócio, mais um N anos após ele sair da operação, o investidor não pode abrir negócio naquele setor de atuação, essa última diz que ele tem que ficar um tempo específico no negócio após o investimento. Pelo menos 1 ano, 2 anos, não sei, cada cláusula vai definir um ponto, mas não costuma ser muito maior que isso. São cláusulas que definem que o empreendedor vai estar comitado, porque senão ele vai estar quebrando essa cláusula de mútuo e o mútuo é invalidado. Isso garante também para o investidor que o empreendedor vai estar focado no negócio, mas é uma cláusula super usual e que tem na maioria dos contratos de mútuo conversível. Essas são 5 cláusulas que a gente entende que vale a pena destacar para você se atentar na hora que você está fechando a rodada de investimento no seu mútuo conversível. E dessa forma a gente encerra o modo pelo qual a rodada acontece e a forma como os investidores pensam. Vamos fechar agora o bloco então com a questão do pitch deck, né? Como estruturar o pitch da melhor forma para apresentar dentro daquele roadmap para você conversar com os investidores e conseguir fazer esse mútuo aí, assinar esse mútuo conversível para sua startup.